Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é terça-feira, dia 7 de novembro. Vamos que vamos. Desde já, muito obrigada pela audiência, pelo carinho dos telespectadores e também dos internautas ligadinhos aqui no programa original. E você vai ver nesta edição, isso mesmo, terça-feira é uma edição especial. Vamos saber como é a vida dos cristãos perseguidos no Catar e mais. No quadro Perguntar Não Ofende, quem responde hoje é o pastor Victor Ximenes. Veja também, vamos conhecer um projeto de amor que a igreja cristã implantou na Síria para estender as mãos de Jesus a todos os necessitados. E ainda, perseguição aos cristãos em Bangladesh aumenta por conta da guerra entre Hamas e Israel. A situação dos cristãos já era ruim no país, agora é péssima. O quadro Mulheres de Fé, desta terça-feira, vai comemorar 9 meses. Isso mesmo. Hoje, exatamente hoje, dia 7 de novembro, completam 9 meses desde a estreia. Nós vamos rever o programa de estreia com a irmã Delma de Oliveira. Agora vamos para um breve intervalo e eu volto já já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Nós vamos saber um pouco, um pouquinho só, de como é a vida dos cristãos perseguidos no Catar. Para isso, temos um vídeo que foi preparado pela ONG Portas Abertas durante a Copa do Mundo do ano passado, a Copa do Mundo 2022. Mas a situação é bem atual. Deus está fazendo milagres nesta terra. Eu tenho testemunhado, ao longo dos anos, Deus agindo, aparecendo em sonhos. Mesmo sem a vinda de missionários ao Catar, por medo de compartilharem o Evangelho abertamente. Existem apenas algumas igrejas oficiais e ainda assim Deus está agindo na vida das pessoas, por meio de sonhos, milagres, cura.
O Catar ganhou destaque por ser a sede da Copa do Mundo 2022. Mas mesmo antes dos holofotes brilharem sobre a nação, os cristãos no Catar já enfrentavam dificuldades. O Catar é o 18º país mais hostil aos cristãos, conforme a Lista Mundial da Perseguição 2022. Apenas estrangeiros podem praticar a fé em Jesus. Os nativos são proibidos de congregar nas igrejas ou organizar cultos. Os Jogos de 2022 permitiram que mais cristãos chegassem ao país. E agora, as igrejas acreditam que a Copa seja uma oportunidade de compartilhar o Evangelho no Catar. Nossa expectativa é que o Senhor toque na vida dos nativos. Deus tem os visitado em sonhos. Eles têm sido curados. Temos visto muitos milagres. Nós estamos servindo ao Senhor em meio a quase 3 milhões de pessoas, de mais de 16 nacionalidades diferentes. Mesmo sob pressão, um pequeno grupo de cristãos de origem muçulmana tem surgido. A conversão não é reconhecida oficialmente. Isso gera problemas legais, perda de status, batalha por custódia dos filhos e propriedades. Cristãos locais e estrangeiros enfrentam discriminação, assédio e violência constante. Eles são silenciados. Nós estamos de joelhos, orando, e pedimos que se juntem à nossa torcida para alcançarmos este país. Nós temos uma oportunidade de ouro, em que o nome de Jesus será glorificado. A Copa do Mundo 2022 chega ao fim, mas a perseguição continua. Ore pela igreja no Catar hoje. www.portasabertas.org.br. Isso mesmo, interceda pelos irmãos perseguidos, doe se você puder lá no site do Portas Abertas, encoraje outras pessoas a fazerem isso. Ah, Beth, mas eu não tenho dinheiro. Vai lá no site, são valores, é o valor que você puder. E também, se você não puder nada, dobre seus joelhos e ore. Peça a Jesus que guarde esses irmãos perseguidos que estão divulgando o Evangelho mundo afora. Então, você pode sim ajudar intercedendo. E terça-feira aqui no programa é dia do quadro Perguntar Não Ofende. Hoje, quem responde a pergunta dos internautas é o pastor Victor Ximenes. E a pergunta é: como podemos explicar que pornografia é pecado? Porque, afinal, literalmente não está escrito na Bíblia. E as pessoas querem saber, pastor, eu sou cristão, então, se eu disser para uma pessoa que pornografia é pecado, como eu explico isso para ela? O pastor tem uma resposta bem sábia. Vamos prestar atenção. Pois é, a Bíblia não fala especificamente sobre pornografia. Afinal de contas, os judeus, eles nunca foram dados a figuração, imagens. Nós não vemos entre os judeus na história, no Antigo Testamento, desenhos. Nós temos a sua cultura muito estabelecida na literatura e também na arquitetura e engenharia. De sorte que esse não era um grande problema para eles. Talvez fosse um grande problema para os gregos, depois para os romanos, mas não para os judeus. No entanto, o Senhor Jesus, ele fala algo no seu mais importante sermão, o Sermão do Monte, no capítulo 5º, nos versos 27 e 28 daquele texto, que pode ser muito bem utilizado por nós. E ele diz exatamente assim, observe: ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O Senhor Jesus está falando sobre olhos, sobre o ver, sobre o perceber. É claro que ali ele não estava falando sobre uma imagem, ele não estava falando sobre algo produzido em redes sociais. É evidente, estamos ali no primeiro século da era cristã. Mas o Senhor Jesus está falando sobre as intenções dos nossos olhos. E ele está falando de uma intenção impura. Você é capaz de me dizer que
olhar para a pornografia pode ser feito sem olhar impuro? Você pode me dizer que a pornografia pode ser feito com olhos santos? Claro que não. Olhar na pornografia, o olhar da pornografia é sempre um olhar impuro e que conduz a pecado. E há uma grande dificuldade nisso, é que ao longo do tempo, um homem que seja escravizado pela pornografia, ele terá dificuldades em olhar para uma irmã sua em Cristo, com olhos puros mais uma vez. Um homem escravizado pela pornografia, ele tem olhos impuros, de sorte que a sua imaginação o conduz a ver todas as mulheres desnudas, e isso acaba sendo um pecado. Em primeiro lugar, contra o Senhor Deus e sua santidade, mas também contra a santidade do corpo de Cristo. Jó diz que fez um pacto com seus olhos, para não olhar para uma donzela com um olhar impuro. Penso que precisamos, como Jó, fazer um pacto com os nossos olhos diante de Deus, para que os nossos olhos sejam puros. Afinal de contas, o Senhor é santo e nós devemos ser santos como Ele é santo. Muito obrigada, pastor. Agora nós vamos para um breve intervalo e eu volto com muito mais. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos e agora nós vamos falar de um assunto muito sério, porque em Bangladesh, país localizado ao sul da Índia, a perseguição aos cristãos por parte de radicais islâmicos se intensificou nos últimos dias por conta dos discursos anticristãos em jornais e redes sociais, como o Facebook e o YouTube, por exemplo. Os cristãos que já se sentiam sozinhos estão ainda mais excluídos, especialmente os que deixaram o Islã para seguir a Jesus. No norte do país, alguns grupos radicais foram de porta em porta em vilarejos cristãos para ameaçá-los. Eles tentaram forçar os seguidores de Cristo a abandonar a fé, dizendo que se não obedecessem, seriam atacados e expulsos de casa. Parte das retaliações são resultado da confusão dos cristãos como aliados de Israel na guerra e, consequentemente, inimigos do grupo terrorista Hamas. Mas os muçulmanos entendem que os cristãos são inimigos da Palestina, apesar das explicações de que há cristãos dos dois lados e que eles não estão diretamente envolvidos, as ameaças e a pressão continuam. Um pastor local conta que um imã, para quem não sabe, é o líder, né, muçulmano, disse, abre aspas, vocês cristãos estão matando os muçulmanos palestinos, uns após outros. Então, nós também vamos matar os cristãos no nosso país. Assim, os seguidores de Cristo vão parar de matar os muçulmanos. Isso segundo a mentalidade deles, porque uma coisa não tem nada a ver com outra. Então, essa confusão toda. Isso a gente vê até no Brasil, né? Só que no Brasil ninguém sai matando, mas sai xingando o que tem de brasileiro aí, xingando israelense, misturando tudo, fazendo a confusão. Isso está no mundo inteiro. As pessoas deveriam se informar. Tem informação no Google, no YouTube. Aqui no Original já coloquei vários vídeos de professores de história, de geopolítica, explicando o porquê esse conflito que não vem de hoje. Então não adianta as pessoas ficarem falando bobagens, por que isso, por que aquilo, não. Tem que se informar e não tem que ficar
desejando mal a ninguém. Se não sabe o que falar, a melhor coisa é se calar. E o melhor ainda, se você não, já sabe que não pode fazer nada por este conflito, vá orar, vai pedir paz. Porque a paz chegando, não vai morrer ninguém de um lado nem de outro. Se bem que a gente sabe que é quase impossível a questão da paz, mas a nossa parte é entregar nas mãos de Deus, porque quem somos nós para decidir alguma coisa? Então fica muita gente aí perdendo tempo, criando confusão, criando ódio nas redes sociais. Aí não dá. Vamos falar de coisa boa agora? Vamos falar da campanha de doação de alimentos da missionária Tânia Leal. Pronto, se você está com tempo sobrando, ao invés de estar em rede social, ajuda, colabore. Tantas pessoas precisam de ajuda. Você pode entregar mantimento ali na rua Washington Luiz 369, pode entregar, essa Washington Luiz 369 é a Assembleia de Deus de Petrópolis, pode entregar aqui no edifício, também aqui na TV Correio da Manhã, edifício Vitrine, segundo andar, TV Correio da Manhã, aos meus cuidados, ou aos cuidados do Ney Carvalho, nós vamos levar para a missionária Tânia Leal. E, gente, você pode doar o que quiser. Não vem com essa história, eu não tenho dinheiro. Pode ser um pacote de biscoito. Tem pacote de biscoito aí a R$2. Então, todo mundo, sim, pode doar. Basta deixar Jesus entrar no seu coração, porque você está doando para pessoas que você não conhece. Isso é a verdadeira doação. Doar para quem você nem conhece. Porque doar para um amigo, para a família é importante, mas é fácil. Você doar para quem você não conhece, isso verdadeiramente é um ato de amor, de doação. Então, você pode ajudar. Não é a campanha de Natal, não é campanha de fim de ano, é uma campanha permanente que, desde que estreou aqui esse quadro Mulheres de Fé, toda terça-feira eu venho pedindo. Então, se você puder, faça essa doação. Você vai ajudar famílias e vai te fazer bem. Agora nós vamos conhecer um projeto de amor que a Igreja Cristã implantou na Síria para estender as mãos de Jesus. Olha o que nós acabamos de falar, estender as mãos de Jesus para todos os necessitados. Neste país, guerra e pandemia acabaram com o pouco que os cristãos tinham, mas o amor está prevalecendo. A história é linda, porque além de ajudar os cristãos, ajuda quem precisar. Olha que bonito. Isso é ter o Espírito Santo, isso é seguir os passos do Senhor verdadeiramente. Gente, é um vídeo curtinho, mas é tão lindo. Isso é uma lição para a gente ficar, eu vou lá na Washington Luiz deixar um pacotinho de biscoito. Gente, Deus está vendo tudo. Faça o que você pode achar pouco, mas o que é pouco para você pode salvar vidas. Vamos acompanhar o vídeo. Uma década de guerra. A perseguição e a pandemia deixaram cristãos na Síria extremamente vulneráveis. Desde 2011, um centro de esperança foi estabelecido na Igreja do Pastor Edward, onde serve a comunidade por meio de diversos projetos, junto com sua esposa, Hannah. Eu sou o pastor Edward. Nós temos uma igreja em Damasco e inauguramos uma clínica em 2006. Começamos ajudando refugiados iraquianos e quando a guerra chegou na Síria, a clínica foi fundamental para ajudar a todos. Nós estamos na região de Dwella, onde a clínica está localizada. O nome da clínica é Jesus Luz do Mundo. Nós atendemos centenas de pacientes mensalmente. Nós temos várias especialidades: ginecologistas, dentistas, laboratórios de raio-x, ortopedistas, pediatras. Então, nós conseguimos atender pessoas em situação de pobreza que procuram um lugar que possa atendê-las com amor. Assim, conseguimos mostrar que a igreja cuida delas. Nós não fazemos distinção entre cristãos e muçulmanos. Nós ajudamos todos que precisam. Eles recebem esperança e entendem que alguém os ama. Essa é a função da igreja local. Estender as mãos de Jesus para todos os necessitados. O que surpreende muitas pessoas é que mesmo que a guerra tenha acabado, no sentido de explosões e conflitos, a situação ainda é mais devastadora com o colapso total da economia.
Pela primeira vez, estamos vendo aqueles que eram de classe média, como engenheiros, esperar por ajuda alimentícia. A necessidade só cresce a cada dia. O apoio da igreja global é vital. Estamos experimentando algo muito precioso espiritualmente. Nós sabemos que não estamos sozinhos, que pertencemos ao corpo de Cristo que está sempre conosco e tem estado conosco todos esses anos. A realidade é que os diferentes ministérios estão permitindo que a igreja alcance a comunidade, amando e transformando suas necessidades. Nós somos muito gratos pelo apoio e pelas orações da Igreja Global. Faça a esperança durar. Apoie a igreja perseguida na Síria. Interceda. Doe. Encoraje. www.portasabertas.org.br Que lindo, isso mesmo, interceda. Doe o que você puder, encoraje outras pessoas a fazerem isso, porque enquanto nós cristãos estamos aqui tranquilinhos, podendo ir aos cultos, professar a fé, nos expressar, falar do amor de Cristo, como eu estou fazendo agora aqui. Gente, nesses países, como Síria e tantos outros, tem uma lista da ONG Portas Abertas com 76 países, sendo os 50 mais cruéis com os cristãos. Então, a perseguição é bíblica, a gente sabe disso e vai chegar aqui também. Então, enquanto não chega, enquanto a gente pode ter essa liberdade, vamos ajudar nossos irmãos em Cristo Jesus que são perseguidos e aqueles missionários também que estão nesses países levando a palavra, levando a salvação. A gente sabe o quanto isso é importante. Então, você pode sim. Você pode doar uma quantia? Não posso. Então, dobre os joelhos e ore. Ou faça os dois. Fale para outras pessoas da ONG Portas Abertas esse trabalho lindo que eles fazem mundo afora há muitos anos. Bem, nós vamos assistir no próximo bloco a reapresentação da estreia do quadro Mulheres de Fé. Mas por quê, Beth? Porque hoje, 7 de novembro, completam 9 meses do quadro Mulheres de Fé. Esse quadro tem levado tantas palavras, tantos testemunhos, tem edificado a fé de muitas pessoas. Então, a estreia foi com a irmã Delma de Oliveira, no dia 7 de fevereiro, e hoje, 7 de novembro, nós vamos rever essa estreia, mas semana que vem, né, volta tudo normal, com testemunho ao vivo. Mas para você que perdeu a estreia, é muito importante, que a estreia foi muito bonita, um testemunho uma palavra muito boa que a irmã Delma trouxe, a palavra, claro, a palavra é do Senhor, né? Ela trouxe e vale muito a pena, gente, rever. Muito mesmo. Então, vou deixar vocês, vamos para o intervalo e na volta com esse bate-papo sobre fé no Mulheres de Fé. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
dia de estreia, que estou com a querida irmã Delma, minha xará Delma de Oliveira, né? Isso. Passi, já conversei com a xará de sobrenome. E hoje a gente vai falar sobre fé, gente. Não vai ter papo igual com ninguém. Por quê? Porque fé, cada uma irmã vai trazer uma palavra, outra vai falar o que é fé para ela, outra vai dar o testemunho. Então vai ser sempre uma surpresa, assim, abençoada. Irmã, então assim, hoje estreia, então primeiro tem que fazer essa pergunta que não tem como escapar, né? O que é a fé na vida da irmã? Fé, né? Primeiro, boa tarde. Boa tarde. Irmã Beth, boa tarde a todos, né, que estão nos acompanhando. Dizer que é um prazer estar aqui, né? É uma honra estar aqui, né? E a gente vive pela fé, né? Amém. E ter fé, a palavra diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, ter fé é você acreditar em algo que você não está vendo. Mas você sabe que Deus é poderoso para fazer, porque a nossa fé é em Deus. Sim. Né? Nós colocamos a nossa fé em Deus e diante da sua palavra, né, que a palavra de Deus é muito viva, ela nos traz tanta convicção, porque aqui só tem milagre, né, dentro dessa palavra. É muitos milagres, é muitas experiências, só que essas experiências saem daqui e vêm para cá. A gente vive. Né? Por isso que eu digo, a palavra é viva, então a gente lê e começa a viver essa palavra. Então a fé, ela vai sendo a cada dia alimentada pela própria palavra de Deus. E muita gente fala assim, né? Quem não conhece a Deus, quem não está salvo, quem está perdido, fala assim, não, isso é um livro antigo, já mudou tudo. Naquela época, esse livro serviu para aquelas pessoas. Sim. Eu lembro, né, quando eu estava aí solta no mundo, era o que eu via e que eu achava, eu falei, não, gente, isso já passou, isso está muito antigo, serve mais para agora não. E aí que entra a fé, né? Você tem que ter fé no seu Deus vivo. E eu vou te deixar à vontade, porque como o nosso tempo não é tanto, e a irmã tem muito a dizer, o que a irmã trouxe hoje? Então, primeiro eu vou aqui compartilhar uma palavra. Sim. Que para o início, né, desse propósito eu acho ideal, né? Sim, então nós estamos abrindo aqui, né, um propósito muito abençoado. E para começar esse propósito muito abençoado, nada mais do que uma das bênçãos que há dentro dessa palavra. E Deus me direcionou a ir para Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler apenas um versículo, né? De Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 11, que diz assim: pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filho e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então nós estamos falando de uma carta. Principalmente, este capítulo 11 fala da galeria dos heróis da fé. Então, não poderia deixar de abrir esse programa, né? Esse propósito aqui, sem ser com essa palavra, galeria dos heróis da fé. Então, aqui nós vamos encontrar vários heróis da fé, né? Eles venceram. Herói é aquele que vence, né? Sim. Então, todos esses que aqui os nomes já estão, é porque eles já venceram e venceram pela fé. Venceram, aqui vai dizer leões, venceram gigantes, venceram enfermidade, esterilidades, venceram muitas coisas na vida deles. Por isso são considerados heróis da fé. Só que essa galeria dos heróis da fé, ela continua, mas ela continua conosco. Sim. Porque nós hoje estamos aí, né, combatendo o bom combate. Né? Então, nós hoje já estamos nessa galeria. Né? Nós estamos nessa galeria e somos considerados, né? Não ainda porque terminamos a carreira, mas porque estamos combatendo o bom combate, né? Dessa fé. Né? Porque a fé todos os dias você é desafiado a usá-la. Né? Então você combate com a fé, né? Tudo que vem na tua vida. E Deus me direcionou para Sara, por quê? Porque nada melhor também para começar um propósito com o pai da fé e Sara.
né? Perfeito. Né? Eu estava muito tranquila, chamei a pessoa certa. Entendeu? Então nós estamos aqui com a Galeria dos Heróis da Fé e estamos aqui falando do pai da fé, porque no versículo, antes desse que eu li, vai falar de Abraão. E Abraão é considerado o pai da fé, né? Abraão foi um homem que Deus chamou e disse para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio dos teus familiares e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele foi, sem saber para onde ia, né? Já começou aí o desafio dele, ele creu e foi. E outra coisa, ele não tinha filhos, Sara não tinha filhos, só que ele já estava ali com seus 100 anos, Sara com 90, e Deus diz: você terá filhos, porque é de você que vai nascer toda essa descendência. Mostrou as estrelas no céu, como dizendo para ele: ó, você não poderá contar, porque será muito grande, você será pai de nações. Não é só pai de uma nação, mas pai de nações, como ela também seria mãe de nações, né? Agora você imagina, um homem já de quase 100 anos, a mulher de 90, Sara não tinha mais os costumes das mulheres, como gerar, né? Como gerar? Não tinha possibilidade nenhuma. Então, o cenário era de impossibilidade. Não tinha como, né? Deus, aos olhos humanos, Deus fazer com que ela gerasse um filho. Por quê? O corpo estava amortecido. Ela não tinha mais o vigor. Ela não tinha mais aquilo que hoje uma jovem tem e condições de gerar. Então, o que Deus teve que fazer? Eu acredito que Deus trabalhou dentro de Sara, nos órgãos dela, né? Para que ela pudesse gerar com 90 anos. Só que Sara, de imediato, não acreditou, porque lá atrás, Sara riu quando a promessa foi feita. E uma das coisas que Deus falou comigo, né, quando eu estava aqui preparando essa porção da palavra, é que Abraão tinha uma fé e Sara outra. Porque a nossa medida de fé é diferente, né? Abraão logo creu em tudo que Deus falou. Sara, no momento, riu. Só que só foi naquele momento. Depois isso foi trabalhado em Sara, né? Então a gente tem que entender isso. Nem todo mundo vai crer de imediato. Nem todo mundo vai ter a mesma medida de fé. Por quê? Porque a nossa fé, muitas das vezes, ela é trabalhada. Ela vai crescendo. E tem até um louvor que diz: toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então tudo que a gente vive na nossa vida é uma oportunidade da nossa fé crescer. Então, Sara teve a oportunidade ali da sua fé ser acrescentada, porque ela foi vendo que Deus poderia sim fazer como ele fez, com que ela gerasse com 90 anos de idade, né? E Deus fez com que ela tivesse um filho, e desse filho viesse muitas e muitas nações, né? E se cumpria a palavra, que ela seria mãe de nações. Então você vê, a palavra também diz que a nossa fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Pela palavra de Deus. Então, nesse momento que nós estamos aqui falando a palavra, Deus pode estar acrescentando fé em pessoas que estão ouvindo. Porque estão ouvindo o quê? A palavra. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Como a fé de Sara foi acrescentada, hoje Deus pode estar, nesse momento, acrescentando fé de pessoas que estão ouvindo, né? A palavra de Deus. Porque talvez recebeu uma palavra, uma promessa, está olhando a sua realidade e desacreditando que Deus possa cumprir essa promessa. Só que como Sara, Deus trabalhou na fé dela, Deus está trabalhando na minha fé e na sua fé nesta tarde, através da sua palavra, né? A nossa tem um versículo que diz que é de fé em fé. Então você vai acrescentando fé a cada desafio que Deus coloca na sua vida, né? Então nós vamos vivendo pela fé. E funciona mesmo, porque assim, desde que eu me converti, eu crente e tal, mas eu percebi que cada culto que eu ia, que eu recebia a palavra, cada vez que eu
continuava lendo a Bíblia, que eu coloquei um propósito assim, eu vou ler tantos capítulos por dia, li a primeira vez, aí estou lendo a segunda, aí, tantos capítulos por dia. Então, quanto mais eu leio, absorvo, entendo e vejo testemunhos, né, daquelas pessoas próximas, porque quando você é novo na fé, você quer sentir, né, o Senhor me mostra que isso é real, porque quando você vê, de repente, um testemunho muito longe, será que é aquilo, quando a pessoa está fraca na fé, tudo ela fica, será, né? Fica meio Tomé. Então, assim, quanto mais você vai exercitando, né? Vamos colocar a fé aí como um músculo espiritual. Como você vai exercitando, vai ficando tão forte, que daqui a pouco você fica assim, quero te dar um pouquinho da minha fé. Se pudesse, a gente não pode, a gente tem que exercitar. Então, é muito importante, porque se a gente não tem fé, a gente não consegue continuar na caminhada. Então, eu orei muito ao Senhor para que me mostrasse, Senhor, como é que eu posso, dentro do programa, divulgar. Então, eu falei, não tem nada melhor do que a fé. E aí eu pensei, a irmã Delma, eu nem apresentei, ela faz um trabalho muito bacana na Assembleia de Deus de Petrópolis, ali na sede da Washington Luiz. Fala assim um pouquinho para quem quiser ir conhecer lá todo o trabalho da Assembleia de Deus, tem cultos maravilhosos e o principal, gente, é a mulher de oração, né? Mulher de fé mesmo, sempre a gente vai trazer aqui, ela e todas. É porque a gente precisava começar, tá, gente? Ninguém é melhor do que ninguém, não pode ter ciumeira, porque alguém tinha que começar. E aí esse tem um culto muito bonito, que é o culto online na quarta-feira, né, irmã? Fala um pouquinho assim, pro pessoal quiser acompanhar. Então, nós temos ali vários trabalhos de oração, nós temos orações todos os dias no Tempo Central ali na Washington Luiz. Inclusive hoje, né, eu dirijo um trabalho de oração, saí de lá, né, e vim para cá. Já vem abençoada, já vem trazendo. Então, o pessoal deve estar até acompanhando o programa, estava todo mundo lá, tinha muitas pessoas mesmo, né, e Deus tem nos reunido para orar, tem nos reunido para clamar. Então, eu deixo até o convite. Você quer vir orar conosco? Venha. Terça-feira, a partir das 8 horas da manhã, a gente já está lá orando. Mas não é só terça, quinta-feira nós temos oração, no sábado nós temos orações e também... Quinta-feira qual horário? Também às 8. Também às Pela 8. manhã, todos os horários são 8 da manhã, terça, quinta e sábado. Quem não pode ficar todo o tempo, ora um pouquinho vai trabalhar, porque às vezes a pessoa pega 9 horas no trabalho, né? Tem uma hora ali com Deus, ali reunida com as irmãs. Tem pessoas que fazem isso, irmã Beth. Eles vão antes do trabalho, ali já se restabelece ali as forças, já vão para o trabalho fortalecido ali depois de um período de oração e vão trabalhar. Outros ficam um pouquinho para ouvir uma palavra, ouvir um testemunho que a gente tem, né? Que a gente não só ora, mas tem um período de uma palavra, de um testemunho e Deus tem agido de forma maravilhosa. Então a gente tem ali pela manhã, terça, quinta e sábado. Mas nós temos pela tarde, né, que é o trabalho de libertação a partir das 15 horas, né? Às quartas-feiras, e na sexta-feira a gente tem oração também a partir das 15 horas, né? Então a gente tem assim uma programação todos os dias. Você não pode ir num dia, vai no outro, né? E temos o culto online, como a irmã Beth falou, a partir das 19h30, às quartas-feiras à noite. Tem que buscar e buscar, né? Estamos ali, né, buscando da parte do Senhor. E temos visto milagres, irmã Beth. Nós temos visto Deus curar câncer, nós temos visto Deus curar enfermidades assim, que o médico já tinha dado um diagnóstico de que não tem mais jeito. E vamos ver muito mais. Por quê? Porque estamos usando a fé. Né? A fé, ela é uma ferramenta contra os obstáculos, contra uma notícia ruim que chega. Quando a notícia ruim chega, você diz, ei, eu tenho fé. E eu sei que a fé pode mudar essa notícia que chegou. E confiar, né? Que Deus tem um propósito para tudo. Isso. E a gente sempre tem que entregar, e desde que eu aprendi isso, minha vida ficou muito mais tranquila. Eu já não tenho mais estresse. Eu era uma pessoa muito estressada. Eu tive gastrite, início de úlcera, eu era muito estressada. Mas depois que eu me converti, que eu entendi que quando a gente entrega de verdade, mas entrega da fé, né? Da boca para fora, não, entreguei e ficar nervosa, eu não ia, não. Quando você entrega, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, seja feita a tua vontade. Quando a gente entrega e deixa a vontade do Senhor. Sim. E tem que aceitar a vontade dele, porque não é o que a gente quer, é o que a gente precisa, né? Então, aí quando a gente consegue essa fé, aí nossa vida caminha. É verdade. Né?
O jugo fica leve. Exatamente. Eu queria, assim, até dentro dessa palavra, eu tive uma experiência, assim, porque a palavra de Deus, ela é, como eu disse, ela é viva e a gente tem experiência, assim, gloriosa e isso vai trabalhando muito a nossa fé. E eu lembro que uma vez eu estava na minha casa ainda, dormindo, e eu ouvi, né, a voz do Espírito Santo falando, em esperança creu contra a esperança. Eu acordei com esse versículo. Meu Deus, onde está esse versículo? E fui procurar, que está lá em Romanos capítulo 4, se eu não me engano, 17. Em esperança creu contra a esperança. Estava falando de Abraão, né? Que é a palavra que eu li hoje aqui, falando dele. Então, ela é a partir do versículo 16. Então, ele diz o seguinte, Abraão, ele estava crendo contra a esperança. Mesmo que não tinha motivo nenhum para ele crer, ele estava crendo. Né? E quando Deus começou a falar comigo sobre essa palavra, me dando essa experiência, né, que eu fui atrás e aí fui ver mais tudo aquilo que Abraão tinha vivido, eu disse, é isso, né? Mesmo que a gente não tenha motivo para acreditar, se nós crermos, Deus vai fazer a obra que tem para fazer. Então, Abraão não tinha motivo. Pelo contrário, ele tinha motivo para não acreditar, porque ele não tinha possibilidade nenhuma, um homem de 100 anos, não tinha mais a força, o vigor de um jovem, né? Então, quando Deus falou comigo, em esperança, creu contra a esperança, isso foi num dia de um dos círculos de oração, e eu entendi que eu precisava ir para o círculo de oração e entregar aquela palavra para alguém. E quando eu cheguei lá no círculo de oração, né, que me deram a oportunidade antes de mim, teve uma outra irmã teve uma oportunidade e leu sobre Ana. Quando Deus abriu a madre de Ana. E lá no círculo de oração, a irmã que estava dirigindo, ela era estéril, ela não tinha filhos. Olha. E naquele dia Deus começou a dar vitória a ela. E hoje a filha dela, se eu não me engano, já está com uns 8 anos. Nossa, sabe? Tremenda, né? Porque Deus liberou a palavra. E a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, ouvir um testemunho, ouvir alguém contar. E se a gente nunca viver, como a gente vai contar? Né? Então, às vezes, a gente não entende porque a gente está passando por um processo difícil. É porque o nome do Senhor será glorificado. Como ele disse lá no caso de Lázaro, não é para a morte, mas para a glória do nome do Senhor. Então, nós temos visto e com certeza vamos ver, porque se Deus, irmã Beth, colocou no seu coração esse propósito e começar com fé, é porque tem milagre para acontecer. É fé que não está faltando aqui. Entendeu? A produção falou que tem 2 minutinhos para a gente começar a terminar. Eu queria ficar a tarde toda aqui com a irmã dela. Mas aí, só para a gente finalizar. Gente, já passou, falou que já passou até mais de 10 minutos. Mas tá bom, irmã. Tá bom. Então, fica à vontade. A gente tem 2 minutinhos, a gente estica para 3. Para a gente terminar por hoje. Terça-feira tem mais. Terça-feira que vem vai ser a irmã Tânia, que vocês conhecem também, né? A missionária Tânia. Mas vamos aproveitar esses 3 minutinhos aqui, irmã. Então quando Deus está permitindo, irmã Beth, acontecer esse programa com esse tema, é porque Ele quer gerar fé em pessoas. Eu creio. E eu creio que hoje, através da palavra de Deus, Ele está gerando fé em pessoas que estão ouvindo. Pessoas que estão precisando dessa fé para acreditar que a situação que ela está vivendo pode ser mudada. Né? Que nós temos um Deus, que Ele só quer que você creia. Ele diz, olha, se creres, verás a glória de Deus. Então, nós precisamos crer e quando Ele libera a palavra, a gente tomar posse da palavra, sabe? E saber que apesar do que Ele falou, as coisas estarem totalmente ao contrário, porque acontece isso. É quando a pessoa, ela deixa de acreditar, porque Deus falou que iria acontecer, mas tudo que Ele falou está ao contrário do que Ele disse. E aí a pessoa começa a desfalecer na fé. Mas não, fique com o que Deus fala, fique com aquilo que o Senhor falou contigo. E se agarre à palavra, né, que está liberando e gerando em você fé. Amém? Amém. E Deus usa mesmo, eu sou testemunha disso, porque teve um momento da minha vida, antes de eu me converter, que eu estava muito, muito desesperada.
e nada me acalmava. Aí botei Netflix, desliguei, peguei um livro, joguei por lá, nada. Aí peguei o YouTube e falei, vou procurar alguma coisa no YouTube para eu tirar um negócio, um desespero da minha cabeça. E aí o primeiro vídeo que apareceu foi do pastor Antônio Júnior, falando assim, você está desesperada? Eu tenho uma palavra para você. Aí começou a pregar. Aí eu não sabia se era um padre, um pastor, estava tão desorientada, mas estava bom, sabe? Estava confortando meu coração. Eu falei, vou ficar ouvindo isso aqui. Fiquei ouvindo e aí foi Deus mesmo, né? Porque aí caiu no próprio canal dele, não sei como, que eu nem conhecia aquele canal, nem conhecia o pastor, e foi uma pregação atrás da outra. Quando eu vi, eu tinha passado o dia, era um domingo, ouvindo aquela pregação. Então, assim, é só a gente deixar Jesus entrar. Isso. A gente tem que deixar, porque Jesus nunca vai arrombar a porta. Quem faz isso é o inimigo. Isso. Ele chega, se você abrir a porta, ele entra. Né, irmã? Isso aí. E vai gerando o que precisa ser gerado. Em Sara era um filho, mas em você, o que Deus hoje não quer gerar, né? É verdade. Ele quer gerar algo na sua vida, no seu coração. Se você está sem esperança nenhuma, por mais que a situação esteja difícil, Ele está dizendo para mim e para você, se creres, verás a glória de Deus. E hoje, se a tua fé estava pequenininha, Ele está dizendo, estou acrescentando um pouquinho mais a tua fé através da palavra. Amém? Aleluia. Irmã, muito obrigada, paz do Senhor. Amém, irmã Beth. E é isso, um presente de Deus para nós, todas as terças-feiras, fique ligadinho no terceiro bloco aqui no programa original. Eu vou encerrar como sempre, né? Até amanhã, se assim o Senhor permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. O Ministério Público de São Paulo vai apurar se houve omissão da Enel no atendimento aos consumidores afetados pelo apagão, que já dura mais de 72 horas e ainda mantém 400 mil domicílios da região metropolitana de São Paulo no escuro. O procedimento deve ser aberto nesta terça-feira por Silvio Marques, integrante da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital. A Igreja de São Francisco de Paula, localizada no Largo São Francisco, centro do Rio de Janeiro, pede ajuda para localizar a parte superior de um ostensório do século XIX, furtado no sábado. A peça sacra, de 1,40 m, estava exposta na galeria da igreja e foi levada por um homem que já foi preso, mas não estava mais com a parte superior do ostensório, que inclui o resplendor e a luneta. A base foi encontrada no pátio da igreja após o criminoso quebrar o objeto. O Flamengo fechou um contrato para ter reconhecimento facial no Maracanã com a mesma empresa que opera o sistema do Palmeiras. O Flamengo fechou com a empresa Bipes, que também faz a operação no Allianz Parque. O objetivo da ação, entre outros, é combater a atuação de cambistas. A operação completa começa no Campeonato Carioca de 2024. A ideia é que todas as 156 catracas do Maracanã contenham a tecnologia já para a competição. O clube e a empresa projetam 2 jogos ainda em 2023 para iniciar os testes. O Flamengo encara o Palmeiras, Fluminense, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro e Cuiabá até o fim da temporada como mandante. Após passar por Grumari, Teresópolis, Arraial do Cabo, Miguel Pereira, no Rio de Janeiro e Campos do Jordão, em São Paulo, a maior liga de esportes de montanha do Brasil encerrará a temporada mais uma vez em Petrópolis, na região serrana fluminense. A WTR Serra do Mar acontece nos dias 25 e 26 de novembro,
no distrito do Vale das Videiras, onde serão conhecidos os campeões de 2023. E a 213 Esportes Vertical de Esportes V3A e a Speed Eventos Esportivos, organizadores da prova, não poderiam escolher um cenário melhor, propício para a prática de esporte em meio à natureza, para realizarem essa grande final. Essas e outras notícias você encontra nas nossas redes sociais, nos telejornais Correio Serrano e Correio Petropolitano, assim como no nosso jornal impresso, que você encontra nas